Vamos discutir aqui sério. Vamos discutir sério aqui. Diga lá. Vou botar aqui na tela e você, por favor, defenda as pautas. Porque eu realmente acho que isso não ficou legal. Vou botar você grande aqui, calma aí. Aí, ó. Então aqui os valores, cara. E precisamos conversar sobre eles. Como assim guerra contra o tráfico de drogas? Começar pelo mais óbvio. Como assim vocês, para resolver o tráfico de drogas, vocês querem fazer guerra contra ele? Porra é essa? Como assim? Cara. Tráfico de drogas, ele pode ser resolvido de muitas formas. Tem 1,5 milhão de formas possíveis. Uma delas é a guerra contra o tráfico. E é a que mata mais gente. Mas é uma das formas, correto? O que o Bukele tá fazendo ali, foram resultados práticos. O que o Bukele fez, primeiro, todo mundo chama o Bukele de libertário. Vou começar batendo aqui no Bukele. A gente não chama de libertário. Não, mas é porque ele comprou Bitcoin, ele sabe proclama libertário. O que o Bukele fez foi acabar com os direitos jurídicos daquela população para, através disso, aumentar a eficiência da polícia de uma forma gigantesca e estabelecer, concretizar e eliminar qualquer possibilidade de resistência desses grupos. Certo. Isso é justo. É justo acabar com o seu direito ao devido processo legal? Numa guerra contra o crime, sim. É isso que o Renan propõe. Porque assim, o crime organizado ele tá pegando pedaços no nosso estado e fazendo estados paralelos. Isso, na tese do Renan, a gente precisa declarar guerra contra isso. Não pode ser julgado pelo sistema legal civil. É pelo sistema legal militar. É uma guerra contra uma invasão ao nosso próprio território por agentes do crime organizado. Entendi, faz sentido. Entendeu? Você parou pra pensar? Não, entendi não. Você parou pra pensar? Como eu olho isso? Pra mim, eu olho isso e penso, opa, calma aí. Em algum lugar, matar resolveu o problema do tráfico? Um exemplo muito simples. Você sabia que a polícia da Bahia... a polícia da Bahia... Não foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram foi acabar com os direitos das pessoas. De todos os cidadãos pra fazer isso. Eles impuseram uma corte militar. Funcionou? Sim. Não funcionou? Uma corte militar? O crime lá, eles estão conseguindo, eles estão obtendo resultados contra o crime organizado lá, sim ou não? Quantas pessoas eles estão prendendo à revelia disso? Quantas pessoas nós não temos como saber, porque os direitos jurídicos dela acabaram, em virtude disso? E qual é a agressão que eles fizeram, por exemplo, ao vender drogas? Daí você vai entrar numa discussão... Mas beleza, não vou entrar na discussão ética, vou entrar na discussão direta. A polícia da Bahia mata mais, só a polícia da Bahia, mata mais do que toda a polícia dos Estados Unidos. Toda. Sim. A polícia da Bahia, mata mais que toda a polícia americana. São 18 mil polícias americanas. Não parece que em um país ineficiente, com instituições ineficientes, apenas aumentar a violência não seja a solução? Nossa, você tiver um direcionamento, você consegue. Você consegue fazer um enfrentamento de verdade. Como assim? O que é um enfrentamento de verdade? O que eu propus antes, o que o Renan propôs, na verdade, que é isso que está entrando em questão, que vocês perguntaram aqui, o que seria essa guerra contra o tráfico. Sim. Esse tipo de coisa, tratar o crime organizado como um inimigo interno, um inimigo que tem territórios no Brasil. Você não vai passar por uma corte civil, você vai passar por uma corte militar. Entendi. Mas vai ser uma guerra por território. Não vai ser... Vocês entenderam? É uma coisa muito mais grave, uma coisa muito mais pesada. Quando você faz isso, todas as mortes civis que porventura vierem a acontecer, qualquer morte civil que porventura vier a acontecer... Opa, o Orlando acabou de me ligar aqui. Opa! Aí a conversa vai ficar muito alto nível. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo adicioná-lo aqui. Eu não entendo o que o Orlando fala. Calma aí, deixa eu ver a mensagem dele e avisar aqui. Ver se ele quer entrar na live. Aqui, ó. Deixa eu mandar aqui o link pra ele. Acho que é a melhor forma. Inclusive, várias das perguntas que eu fiz aqui, eu gostaria de ouvir a resposta do Orlando. Foda que o áudio do Orlando ele vai responder. Não, agora ele tá com Não, mas ele pode estar no celular. próprio. Ele pode estar no celular. Não, acho que ele vai estar com no escritóriozinho lá.
Vamos ver. Vamos ver aqui. Se você tiver no escritóriozinho, é top. Vamos lá. Essa ação impõe uma noção de as vítimas eventuais são as vítimas de uma guerra. Exato. Nós não vivemos na situação de El Salvador. Por quê? Opa, ele entrou aqui, Orlando. Orlando, me ouve? Escuto sim, consegue me escutar aí, Junito? Escuto. Boa noite. Nossa, que microfone ruim, Orlando. Porra. Tô com Aqui, ó, fone, coloquei tá para fechado, reduzir o tá aqui. ruído e tirei o cancelamento de eco. Deixa eu ver se tá funcionando. Tá melhor? Orlando? Tá melhor agora? Não sei se tem que clicar no cancelamento do eco ou não. Digam aí. E aí, tá melhor? Como é que tá? Dá pra Tá entender. horrível, mas dá Tá horrível, pra mas dá pra entender. Tá audível. Eu vou tirar o fone. E agora, melhorou? Bem melhor. Melhorou sim. Bem melhor. Pronto, tirei o Estou fone. falando sobre a questão que, pra mim, é muito alarmante do Sim, MBL. eu escutei. É por isso que eu liguei, porque eu quero falar especificamente disso. Então fale. Vamos lá. A primeira questão é que você está colocando a todo momento sobre a violência como se fosse a violência pela violência, e é por isso que você trouxe um dado de que a Bahia mata muito e continua tendo muita violência, certo? Isso. Pronto. A nossa questão vai bastante além disso. A gente está trabalhando com a ideia de uma mudança de regime. E a guerra às drogas, ou a guerra ao tráfico nesse sentido, guerra ao narcotráfico, passa por, primeiro, uma análise. A análise é de que o Brasil está se tornando, pelo menos, um narco-estado. Isso é, por enquanto, temos apenas partes do Estado completamente tomadas e sob controle de um poder paralelo, um poder privado que domina e impede pessoas, populações, de exercerem suas liberdades. E aqui ainda que a artificialidade jurídica diga que aquelas pessoas detêm algum direito, a prática delas, o cotidiano delas, mostra que não, elas não têm. Por quê? Porque aquela parcela da população, aquela fatia do Estado está sob controle de uma organização criminosa que não respeita as leis. Tá? E aqui a gente vai chegar no ponto que essa guerra seria de fato uma guerra, ou seja, entraríamos em um período de exceção, um estado de exceção de fato. Por quê? Dentro da análise que faço, é que hoje as leis e aquilo que a gente considera como os direitos humanos, aquilo que a gente considera, na verdade, como o nosso Estado democrático de direito, esse sim já impõe, de algum modo, um estado de exceção para o cidadão comum que respeita esse arcabouço jurídico. Aqueles que estão respeitando o arcabouço jurídico, esse sim está vivendo sob um estado de exceção permanente. Aqueles que estão à margem da lei é que conseguem ser soberanos diante dessa situação, porque eles impõem a exceção. O período de exceção, e aqui é realmente um período que a solução, de forma alguma, está longe de ser algo que gostaríamos, mas é o necessário de acordo com essa perspectiva. Mas, neste período de exceção, você teria, de fato, uma suspensão das leis, uma suspensão do Estado democrático de direito, para depois passar por um novo regime. Esse novo regime significa que as instituições, como entendemos hoje, devem ser repensadas, a relação entre poderes deve ser repensada, a própria relação do Estado com a população deve ser repensada. Então, assim, é realmente uma mudança de regime. Isso porque não é apenas algo no Brasil, mas eu acho que, a partir de agora, a gente está passando por um momento de quebra de globalização, e a gente percebe que tem duas vertentes muito fortes, que é uma tentando fazer uma globalização cada vez mais forçada, ou seja, forçar essa direção. A própria agenda ESG, de algum modo, vai ajudando nisso, e você tem um outro caso que são cada vez mais blocos se formando
para fazer uma quebra dessa globalização. Então, eu acredito que as soluções que surgirão a partir disso, ou pelo menos as novas perspectivas de Estado, de regime, serão cada vez mais nacionais, serão cada vez mais, eu nem vou falar apenas nacionais, mas um exemplo europeu e asiático será cada vez mais etnonacional, né? Será baseado numa etnossociologia. No caso do Brasil, a gente tem que repensar, porque a questão étnica não nos cabe, mas isso vai ser repensado também de acordo com as nossas particularidades. Esse período de exceção, esse regime de guerra, é de fato um regime de guerra. Você vai instituir um direito penal que você vai ter que colocar de fato o inimigo, e as forças de Estado serão mobilizadas para essa ação. E isso significa que, por exemplo, pena de morte, né, estará contemplada. Isso significará que a própria forma de julgamento que existe hoje estará em suspenso. Estamos falando sobre um regime de exceção onde aqueles que estão hoje à margem da lei estarão colocados, e claro, neste caso não é qualquer tipo de crime comum, não. É exatamente sobre o narcotráfico e o seu exército paramilitar. A gente tem que fazer uma reconquista territorial no Brasil. Se pegarmos casos de outros países que são já narco-estados, Guiné-Bissau não é narco-estado, é um caso clássico de narco-estado. Temos agora, vizinho ao Brasil, Venezuela. Venezuela tornou-se um narco-estado e é o narcotráfico a principal força de sustentação do regime de Maduro. Assim sendo, precisamos desenvolver toda uma força-tarefa e, de fato, deslocar forças do Estado para poder fazer esse enfrentamento. Então, não é simplesmente pensar em aumentar a violência, de qualquer modo. Não é. A gente está pensando fazer uma sustentação de um novo regime. Foi mal, Irlanda. Você é versado em economia, né? A pergunta é para mim? Você é versado em economia. Sim, mas estudo um pouco. Então, chegou a ler o Mises. Obviamente. Leu a Ação Humana. Sim, uma boa parte, não todo. Certo. Mas se você leu as primeiras 200 páginas, é o que importa. Existe ação sem incentivo? Não existe ação sem sentido. A ação é propositada. Então, o corte do incentivo econômico ao tráfico é, portanto, o corte do tráfico, da violência do tráfico? Para você, seria o consumo. Não. Eu perguntei muito simplesmente. As pessoas vão guerrear em nome das facções sem incentivos econômicos que justifiquem isso? Não, claro que não. A melhor forma de cortar um incentivo econômico é aumentar a barreira de entrada ou diminuir? Aumentar a barreira de entrada, você fala em relação ao tráfico? É. Ou de fluxo de dinheiro? Ele deve ficar mais ou menos custoso? Muito mais custoso, por óbvio. Não. Já é o que aconteceu hoje. Hoje nós aumentamos a barreira de entrada para os traficantes e o que nós tivemos foi traficantes mais violentos. Quanto menor a barreira de entrada de uma atividade, mais recorrente ela é. Mais universal ela é. Quanto mais universal é a atividade, mais pacífica ela consegue se estabelecer, os custos de produção melhoram, ela aumenta a escala. Isso é o que nós temos historicamente para qualquer tipo de atividade. Foi o que aconteceu no caso da lei seca. Pensemos sobre apenas a questão do narcotráfico. Somente sobre isso. Peguemos a questão do narcotráfico. Aqui na Europa é facílimo você comprar drogas de forma legal. Cheguei aqui em Portugal, andando por Lisboa. Não, uma vez eu fui passear pela Holanda,
Amsterdã. Antes de vir morar aqui, a gente foi passear primeiro, passou uns dias na Holanda, antes de se mudar em definitivo para cá. Lá, obviamente, droga é bastante permissível. Eu falei, caramba, aqui deve ser realmente um point, porque em qualquer shopping, até no aeroporto, tem lojas disso aqui. Quando chegamos em Lisboa, Lisboa tem lojas de venda de cannabis, de forma muito assim, uma loja, um mega store enorme para você comprar maconha e produtos derivados da maconha, etc. Aqui o consumo não é criminalizado. Você pode fumar, usar qualquer tipo de droga na frente da polícia e você não será penalizado. Ainda assim, o tráfico de drogas tem aumentado. E pior ainda, a violência do tráfico de drogas tem aumentado aqui. A gente está falando sobre o PCC está operando aqui na Europa, não apenas trazendo seus insumos, etc., mas impondo a violência aqui, buscando tomar bairros. Ou seja, o PCC está tentando trazer o modus operandi do Brasil para a Europa. Se você leu o Ação Humana, você sabe que isso só é possível porque eles estão em um local de maior lucratividade que está bancando a operação no outro local. Agora, o ponto é, a gente Nós não vai estamos exportando o PCC. A nossa política contra as drogas está exportando o PCC. E a gente vai ter que mudar essa política contra as drogas, fazendo de fato uma operação... Não, Miorinho. Concordo em mudar a política contra as drogas. O ponto inicial... Oi? Eu concordo em mudar a política contra as drogas. Pronto. Só que a gente discorda de como mudar. Isso. Essa é a questão. O ponto principal, Miorinho, é o seguinte. O que eu estou argumentando desde o começo é que as leis como existem hoje, as leis como operam hoje, elas favorecem os oligarcas da droga no Brasil. Obviamente, você tem um excedente, você tem o capital humano queimado, né? Porque as pessoas morrem nessa guerra. Mas elas fazem parte dos custos operacionais para que tudo se mantenha. Então, você tem ali o capital humano entrando como um custo de operação. E eu argumento... Oi? Já ouviu rap? Desculpa, não entendi. Já ouviu rap? Pouco, não sou muito fã de rap. Ouve rap. Só o Samuel. Facção Sonora do Gueto. Um exemplo simples. Facção Sonora do Gueto. Eles estão repetindo todas as vezes, em todas as letras. Vocês estão matando meu pai, vocês estão matando minha mãe, vocês estão matando as pessoas ao meu redor. Eu quero vingança. A letra, a estrutura formal, a composição narrativa do PCC, que é extremamente importante para compor e representar novos recrutas, é inteiramente baseada em uma palavra: vingança. Você vai dar a palavra guerra para eles? Sim. Exatamente. Eles estão em guerra. O Miorinho, o ponto principal eles estão em guerra contra a gente. Eles já estão em guerra. E eles estão vencendo essa guerra. E eles estão conseguindo o controle narrativo deste ponto. Então, se eles querem vingança, mesmo a gente não declarando guerra, a gente vai, então, ir para cima, vamos nos vingar. E, obviamente, isso vai ter custos. Uma guerra opera com custos. E custos que muitas vezes são realmente duros de serem colocados na balança. Porque são vidas. Uma vida humana é um custo inimaginável, incalculável. Mas são custos que estão nessa operação. O grande ponto é o seguinte. Como muita gente coloca, tem um baita filme que eu sempre esqueço o nome, enfim, não vou lembrar o nome aqui agora, começa com S, que sobre a questão da guerra ao terror. E nesse filme termina com um garoto afegão que ele olha assim para a própria casa, a casa está destruída, ele está em cima de uma laje, né? E ele olha para aquilo ali e, obviamente, você vê raiva no olhar dele, e você vê uma arma no chão, ele vai até essa arma e pega essa arma. Qual é o recado que o filme passa? Bom, a guerra ao terror está criando mais terroristas, ao passo que
a violência cria esse tipo de raiva, etc. De fato, você tem esse tipo de problema, ainda mais quando você faz uma exportação como uma guerra internacional, que você leva para outro país, busca fazer esse tipo de ocupação. Mas ninguém pode falar que, por exemplo, o próprio Afeganistão, de certo modo, se viu nos últimos 20 anos muito mais pacificado a partir dessa guerra, e o próprio retorno do Talibã demonstrou um processo civilizatório naquele país, porque, primeiro, eu sempre defendi a questão do Talibã como um retorno étnico para aquele país. Não há nenhuma liderança política. O Ricardo Almeida concorda com essa posição sua? Eu não sei, nunca perguntei isso para ele. A interferência americana nesses dois casos foi positiva? Com certeza ele não concorda. Mas eu acho que ele teria, inclusive, uma posição que afirmaria que as tensões, e eu já ouvi ele dizendo isso, que as tensões aumentaram muito. Mas, assim, a opinião nós dele... Nós estamos prestes a rever uma guerra civil no local. A gente, olha... Pode perguntar a ele. Eu não sei a opinião dele sobre isso. Eu estou falando a minha opinião, certo? Se um dia eu tiver uma conversa desse com ele, a gente irá conversar no privado. Não vai ser aqui na sua live. Acredita que a oposição americana, nesse caso, foi, inclusive, brutal. Ô, Miorinha, mas isso aí você vai ter que perguntar pra ele. Eu não vou ficar aqui fazendo suposições sobre a opinião de outra pessoa. Entendo que não é... As posições não estão convergindo nesse caso. Mas preciso perguntar... Não é a posição, é a sua opinião sobre a posição dele. Mas perceba, Miorinha, eu não quero ficar fazendo aqui... Dizendo, mas por que eu tô perguntando isso? Porque você trouxe um caso externo. E eu conheço alguém que você considera intelectualmente honesto e você acredita que as posições dele, como figura intelectualmente honesta, têm valor intelectual. E eu estou apenas dizendo para você que a história contada pelos grupos oprimidos, pelos grupos que sofreram com essas guerras, costumam ser completamente diferentes daquelas histórias que são importadas pela narrativa imperialista americana.